Olá, concurseiros e concurseiras, tudo bem? Eu sou a professora Camila Pavanelli e hoje eu trouxe para vocês uma aula super importante de um livro assim, que é cobrado em todos os concursos. O livro é da Maria Tereza Egler Montoan, que é sobre inclusão escolar, o que é, por quê e como fazer. Então vamos se preparar para o seu concurso? Bora lá para a aula! O livro, gente, ele está organizado em 3 capítulos. Nele, então, a gente vai encontrar no capítulo 1 o que é integração e inclusão. Então, a Montoan vai trazer para a gente a conceituação desses 2 itens. No segundo capítulo, nós vamos encontrar por que efetivar a inclusão escolar. E aí ela vai trazer, então, também questões legais para fundamentar por que efetivar a inclusão dentro das escolas. E por fim, depois que ela vai então definir o que é inclusão e explicar os motivos pelos quais a inclusão deve se efetivar dentro das escolas, ela vai trazer então modelo para nós pensar como fazer essa inclusão. Então, que modo que a escola precisa se organizar e fazer para que de fato ocorra a inclusão escolar. Bom, então vamos começar pelo primeiro capítulo, integração e inclusão. Antes de falar o que vem a ser a definição desses 2 itens, a gente tem que pensar o seguinte, que a exclusão escolar, gente, ela vai se dar aí na escola de diversas maneiras. Então, o que a Maria Tereza Montoan vai trazer para nós logo no início? Ela vai falar o seguinte, para pensar aí, conversa com a sua avó, com a sua bisavó, com a sua mãe, como que era antes a escola? A escola era para todos? Todos frequentavam a escola? Não, a escola era para poucos frequentavam essas escolas. Tanto pessoas com deficiências, tanto pessoas aí de baixa renda. Então, a escola era voltada para pequenos grupos. E ela vai fazer um atento, que ela vai falar o quê? Com a democratização da escola, né? Então, ou seja, o que antes aí era para pequenos grupos, agora a escola ela passou a ser frequentada por todos. Porém, os conhecimentos que são trazidos por estes grupos são excluídos, são ignorados. E o que a Montoan vai falar para nós? Que é preciso o quê? Repensar e questionar o modelo da escola. Então, a gente tem que repensar e questionar como que é o currículo, como que tá, então, as disciplinas são organizadas, que a gente vê o quê? Uma separação dos conhecimentos ao invés de se interrelacionar. Então, ela vai falar, gente, se a gente pretende ter uma escola inclusiva, é preciso primeiro redefinir uma educação, para que ela seja voltada para todos, através de uma cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. E aí ela vai trazer 2 pontos importantes, que ela vai falar da integração e da inclusão. Primeiro ponto que a gente tem que saber, que embora esses 2 significados eles sejam semelhantes, o modo que ele é empregado, as situações de inserção, elas são diferentes. Então, a integração e a inclusão são diferentes porque possuem posicionamentos teóricos, metodológicos divergentes. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente tem que saber. Quando se fala de integração, a gente está falando de uma inserção parcial, ou seja, o aluno ele tem acesso à escola, ele possui um leque de possibilidades educacionais que vai desde a inserção na sala de aula, do ensino regular, até em escolas especiais. Só que na integração, nem todos os alunos, por exemplo, com algum tipo de deficiência, cabem em turma de ensino comum. Então, o que se faz? Se faz currículos adaptados, avaliações especiais, como forma de compensar a dificuldade desses alunos em aprender. Então, o objetivo da integração é o quê? Inserir os grupos antes excluídos. A gente insere os deficientes, a gente democratiza a escola, porém o modo que essa criança, esse adolescente, ele vai se inserir na escola, pouco se importa. E um ponto importante, na integração, gente, quem vai mudar é a escola para atender esse aluno? Não.
Quem vai mudar vão ser os alunos. Então, os alunos precisam mudar para se adaptar na escola. Já na inclusão, ela é o quê? A inserção vai se dar de forma radical, completa e sistemática. Então, a inclusão, um primeiro ponto que a gente tem que pensar, a inclusão vai atingir apenas o aluno com algum tipo de deficiência? Não. Quantas vezes a gente não escuta assim, nossa, naquela sala lá tem um monte de inclusão, para se referir, por exemplo, a alunos com algum tipo de deficiência. Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando em todos os alunos dessa escola e não apenas a um determinado grupo. O objetivo, então, da inclusão, ao contrário que é o objetivo da integração, é melhorar a qualidade do ensino para atingir todos. E se na integração os alunos têm que mudar para se adaptar na escola, aqui na inclusão não. Quem vai mudar vai ser a escola. A escola tem que mudar para se adaptar ao seu aluno. Certo? Tranquilo? Pausa esse vídeo, anota isso, porque isso pode ser que seja cobrado na sua prova, a diferença de integração e de inclusão. Bom, no capítulo 2, ela vai falar então por que efetivar a inclusão escolar. A gente tem que parar para pensar que a nossa escola, a escola brasileira, ela é marcada pelo fracasso e pela evasão de parte significativa dos seus alunos. E na maior parte dos casos, o que acontece? A escola ela vai relutar em buscar a origem dos fracassos escolares. E aí, o que ela faz? Taca o fracasso sendo culpa dos alunos, porque a escola muitas vezes ela não admite como seu. Então, por isso a Montoya traz para nós que o foco da necessidade da inclusão tem que partir de 3 questões. A questão da identidade, da diferença, da questão legal e da questão de mudança. Então, a inclusão e suas práticas, elas vão girar em torno de uma questão de produção da identidade e da diferença. A diferença é o que o outro é. Então, se o outro, se ele é branco, se ele é deficiente, a diferença ela está sempre relacionada no outro. Enquanto a identidade é o que se é, se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou brasileiro. A diferença e a identidade, gente, elas são interdependentes, elas são inseparáveis, porque não existe uma sem a outra. E também a gente tem que ficar atento e saber que a identidade e a diferença, elas são produções culturais e sociais. E elas podem e devem, sabe o quê? Serem questionadas. Quando a gente fala de inclusão, a gente vai colocar em xeque a identidade. Porque se algum aluno com algum tipo de deficiência, ele foca na imagem daquela pessoa padronizada, idealizada pela escola, então se a gente vai olhar esse aluno que possui alguma deficiência, por exemplo, pela sua diferença, por uma identidade fixa, padronizada, atrelada a essa diferença, o que acontece? A diferença, ela vai se tornar inferior. Então, a gente tem que pensar o quê? Que a inclusão, ela é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. E a gente, ainda ela vai trazer aí para nós uma frase que vai falar o quê? Que é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. Então, a diferença, ela representa a unicidade do ser humano. Tudo bem? Vamos para outro ponto, da questão legal. A Montoya vai trazer para nós a Constituição de 88, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Política Nacional de Educação Especial, ela traz também a LDB, as diretrizes para o atendimento educacional, e eu selecionei alguns pontos. O que eu quero que vocês se atentem? Quando ela vai falar da Constituição, por exemplo, ela vai falar o quê? Que houve avanços significativos em relação à inclusão, porque vai eleger como fundamento a cidadania e a dignidade humana. Então, a gente encontra aí na Constituição de 88 os objetivos fundamentais, como, por exemplo, a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos e qualquer forma de discriminação. Nós encontramos aí também, por exemplo, no artigo 5º, que vai falar do direito à igualdade,
No artigo 206, a gente vai encontrar sobre o atendimento, os princípios da igualdade de condições de permanência na escola. E no artigo 208, também a gente encontra aí o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Já nessa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, que foi feito pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil, vai estabelecer que os países signatários eles devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. Então, vai estabelecer que as pessoas com deficiências elas não sejam excluídas, que tenham acesso ao ensino fundamental inclusivo, gratuito, em igualdade de condições, a questão das adaptações para suas necessidades e medidas individualizadas. Outra coisa que ela pontua vai ser sobre a Política Nacional de Educação Especial, que essa política ela vai definir a educação especial como uma modalidade de ensino. Quando fala em modalidade, a gente tem que parar para pensar que essa modalidade ela vai perpassar todos os níveis e etapas e modalidades, então vai desde a educação infantil até o nível superior. E nessa política nacional vem aí definir o público-alvo da educação especial. Quem é o público-alvo da educação especial? Os deficientes, os transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. E também nesse plano, gente, a gente vai encontrar que esse plano estabelece e assegura, né, o acesso, a participação nas aprendizagens nas escolas regulares. Então, por que eu trouxe esses 3 pontos para vocês? Para vocês perceberem que, em termos legais, a educação inclusiva, ela teve bastante avanço. Porém, a Montauan, ela vai trazer aí uma certa crítica, porque ela vai falar o quê? Ela afirma que essas políticas aqui educacionais, que a gente acabou de falar alguns, elas continuam apagando incêndios. Elas não avançam como deveriam avançar. Continuam mantendo um distanciamento dos verdadeiros motivos que levam à exclusão escolar. E aí, para muitos que já estão na sala de aula, para pensar em termos de inclusão, quantos desafios a gente não encontra diariamente para que a gente consiga fazer o mínimo de inclusão, pelo menos dentro da sala de aula. E é isso um ponto que ela vai criticar. Então, ela vai falar que uma das maiores barreiras para mudar a educação é a ausência de desafios. E o que acontece? A escola ela não promove desafios e ela vai fazer o quê? Ela utiliza reforço, currículo adaptado, reforço continuado. E isso, para Montauan, é modos de discriminar os alunos. E é uma forma da escola tentar tapar o buraco de algo que ela não consegue fazer, de algo que ela não consegue dar conta. Então, por isso que ela fala da questão de mudança. Que incluir é necessário o quê? Melhorar as condições da escola, formar gerações preparadas para viverem livres, sem preconceito e sem barreiras. Então, ela fala os motivos pelos quais que tem que efetivar, traz aí as questões legais, faz críticas a essas questões dessas políticas educacionais, porém ela fala que precisa haver uma mudança. E aí ela vai então propor como fazer essa mudança. E aí, então, ela traz aí no capítulo 3 alguns aspectos. Então, como a gente pode fazer uma escola de fato ser inclusiva? Primeiro ponto que ela fala, recriar um modelo educativo. Então, ela vai falar, o ensino tem que ser para todos, o ensino tem que ser de qualidade, pautado na cooperação, colaboração, compartilhamento do processo educativo, numa aprendizagem centrada no lógico, no intuitivo, no sensorial, no social, no afetivo. As práticas pedagógicas têm que ser através da experimentação, da criação, da descoberta, da coautoria do conhecimento. E claro, para que tudo isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Reestruturar o projeto político-pedagógico. Quando há um projeto político-pedagógico, porque muitas vezes esses projetos político-pedagógicos são copia e cola e fica engavetado dentro da sala da gestão. Então, se não tem projeto político-pedagógico, tem que fazer. Mas, então, pensar aí na reestruturação desse projeto político-pedagógico. Reorganizar as escolas. Então, vai depender o quê? Das ações centradas no PPP,
dos aspectos de organização. Então, pensar o currículo, a formação, as turmas, as práticas de ensino e avaliação. Então, tem que rever isso e modificar tudo dentro do PPP. As disciplinas, elas têm que partir das experiências dos alunos. E ela vai falar dos ciclos de formação, que os ciclos de formação, eles têm mais tempo para aprender e elimina essa questão de seriação. Então, ó, anotem isso. Na educação inclusiva, na visão inclusiva, aquele ensino diferenciado, gente, ele continua segregando e discriminando os alunos. Então, ó, a educação inclusiva, ela não vai prever a utilização de práticas, ou métodos diferentes para determinada deficiência ou dificuldade em aprender. Então, muitas vezes a gente fala, vou fazer uma provinha mais fácil para determinado aluno. Não, ela fala que se o professor ele age dessa forma, ele não está fazendo uma forma de inclusão, porque a inclusão não prevê a utilização de práticas e métodos de ensino para determinada dificuldade em aprender. Então, o que ela vai falar? Os alunos, eles aprendem nos seus limites. O professor vai ter que fazer o quê? Explorar as possibilidades, explorar esses seus limites. Os alunos é que vão se adaptar ao novo conhecimento. E só ele pode regular o processo de construção desse conhecimento. Outro ponto que ela vai trazer vai ser ensinar sem exceções. Isso significa o quê? Ensinar a turma toda. O sucesso da aprendizagem desses alunos está em quê? Em explorar os seus talentos, atualizar as possibilidades, promover o desenvolvimento de cada aluno. As dificuldades e as limitações desses alunos, elas devem ser reconhecidas, mas elas não devem e não vão conduzir e nem restringir o seu processo de ensino. Então, por isso, é preciso adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa e integradora. Outro ponto que ela traz, ela vai falar da educação não disciplinar. Então, é preciso que as escolas rompem barreiras entre as disciplinas, formam redes de conhecimento e significações que integrem esses saberes. Então, a diferenciação também, ela vai falar que deve ser feita pelo aluno e não pelo professor. E falando em professor, qual que vai ser o papel do professor, então, nessa educação inclusiva? O papel do professor vai ser de criar, de selecionar, de apresentar várias atividades que sejam diversificadas e significativas e que sejam escolhidas pelo próprio aluno. Ensinar, ela vai falar, é um ato coletivo, mas aprender é sempre individualizado. Então, esse professor ele tem que partilhar com seus alunos a construção e a autoria dos conhecimentos. Ele tem que saber que ele não vai eliminar nenhuma diferença, mas ele tem que estar atento a essas diferenças e promover o diálogo. Então, o professor inclusivo é aquele que vai ressignificar o seu papel, vai ressignificar o papel da escola, da educação e das práticas pedagógicas. E aí um ponto que ela vai trazer também para discussão é diferenciar para incluir ou diferenciar para excluir. Ela vai falar que a inclusão implica considerar a diferença. Diferenciar para incluir é possível quando o sujeito estiver no gozo do seu direito. E aí volta aquela discussão que a gente já fez, na questão de adaptações, da adaptação de currículo, de atividade, de avaliação. Que a educação inclusiva ela não prevê diferenciação de métodos e práticas pedagógicas. E aí, gente, o que vem a ser, então, uma pedagogia pensando na inclusão? Uma pedagogia da diferença, uma pedagogia da representatividade, a pedagogia da diversidade. Então, da diversidade de etnias, de religiões, de gêneros, de minorias em geral, uma identidade instável. Então, uma pedagogia que represente todos. Então, esses são os pontos que eu elenquei aí como principais da obra, que aí você estando atento, você já elimina várias questões que podem te confundir. Você tem que saber a diferença entre integração e inclusão, saber que a inclusão não é só a inclusão de deficiente, que a inclusão ela vai incluir todos os alunos, o modo como esse professor
vai ter a sua prática pedagógica, ele não vai ficar diferenciando esses alunos de modo fazer determinadas atividades para um aluno, porque ele é desse jeito, para a sala faz de outro. Não, isso não é inclusão, isso é segregação para Mantuan. Ficar atentos nesse ponto e aí é só partir para o abraço. Espero que tenha ajudado vocês, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal. E até a próxima aula.